família, vamos para mais um Evangelho. 17º capítulo, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Este capítulo vem nos auxiliar a compreender qual deve ser a busca do homem na Terra, né? Que é ser melhor moralmente. Porque perfeito ninguém é e ninguém nunca o será, não é assim? Então, há quem vem falar os caracteres do homem de bem, que eu já li aqui algumas vezes, que é que muitos leem e falam, meu Deus, sem condição, não é assim? E aí a gente pega e compreende que na máxima de Cristo que está aqui, Cristo colocou como exemplo de perfeição para os homens daquela época, Deus. Então ele diz, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Aquela época não teriam como eles compreender que seria impossível se igualar a Deus, não é assim? E Cristo deixou essa figura de perfeição e de bondade em Deus como uma busca para ser atingida pelos homens. Hoje, com a compreensão mais adiantada, com o intelecto avançado da humanidade, temos como figura de perfeição do homem de bem o nosso Mestre Cristo, que viveu entre os homens, que teve todas as dificuldades que nós temos aqui na Terra, que teve que trabalhar, que teve fome, que se sentiu cansado, enfim, e foi uma mostra de perfeição, de bondade, né? De auxílio ao próximo e de fé. A gente, antes de compreender, de aumentar o nosso intelecto, de abrir nossos horizontes para os conhecimentos, nós achamos que estamos seguindo e fazendo tudo certo. E não compreendemos o porquê que nossa vida anda com muita dificuldade, que muitas coisas ruins estão acontecendo e a gente não sabe de onde que vem. Então acreditamos que ou Deus está nos castigando, ou deixou de nos auxiliar, ou então existe um ser muito trevoso que a missão dele é acabar com a nossa vida. Quando a gente compreende, entra na Umbanda, a gente começa a compreender e a espiritualidade nos auxilia muito, nos mostrando que a capacidade de criação é nossa e a gente começa a mudar a nossa perspectiva e fala, meu Deus, eu achei que estava tudo tão tranquilo, que eu era uma pessoa maravilhosa e boa, e olha o quanto de coisas ruins eu estava produzindo para mim mesmo, sem saber. Então, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente seja direcionado pela espiritualidade, sempre haverá muito trabalho para o nosso melhoramento moral. Porque somos espíritos imperfeitos, somos suscetíveis a erros e falhas, e é necessário empregar muita força de vontade, muito comprometimento, muita fé, para que a gente esteja sempre alinhado com essa bússola que é Deus e a espiritualidade, a fim da gente ser um instrumento melhor e conseguir entrar no processo de melhoramento moral, que é a reforma íntima. Ser um pouco melhor a cada dia e se conhecer um pouco mais a cada dia. A gente aprende que nós, ao entrarmos na Umbanda, queremos ser um instrumento, queremos ser útil a Deus, não é assim? Queremos ser útil a Deus. Porque presenteados com os dons, nós já fomos. Porque ser filhos de Deus, nós já somos. Porque ter capacidades de criação de coisas boas e ruins para a nossa vida, nós também já somos. Então, o que nos é passado pela espiritualidade é que o mesmo dom que auxilia o próximo também pode ser o mesmo dom que prejudica o próximo. Meu Deus, que loucura! Mas tudo na Terra é dualista. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, se eu tenho um talento de orador e eu estando afinado com uma espiritualidade, eu vou ser auxiliado pela espiritualidade a levar auxílio ao próximo, a dar bons conselhos, a melhorar a autoestima, a ajudar a fortalecer a sua fé. E se eu
não estiver neste caminho de melhoramento moral, de querer ser útil a Deus, de estar vivendo na Terra numa vida, entre aspas, normal, preocupado só com o meu umbigo, vivendo num mundo egoísta, competitivo, ganancioso, este mesmo dom de orador que pode ser usado como instrumento para auxiliar os outros, também pode ser usado para prejudicar os outros, de acordo com a nossa afinidade, de acordo com a nossa vibração energética, de acordo com o nosso querer, qual é o nosso caminho, o que estamos buscando, não é assim? Então, o bom médium é aquele que é assistido por bons espíritos. O mau médium é aquele que é assistido por maus espíritos. E é essa diferença de caminhar, de ser assistido por bons e por ruins, é a busca do ser no melhoramento moral, de ser alguém melhor, de se reconhecer portador de qualidades, sim, portador de virtudes, sim, mas também portador de muitas coisas a serem melhoradas. E aí a gente tem que ter muita humildade de entender que todos nós estamos no mesmo plano, não é assim? Buscando ser alguém melhor, útil para Deus e afinado com a espiritualidade para levar auxílio, para levar caridade para o próximo, não é assim? Então, cabe a gente compreender, não se desanimando, vendo os defeitos que nós possuímos, as coisas que temos que melhorar em nós, e não elevar demais na cabeça, identificando que a gente é capaz de ser útil à espiritualidade para fazer a caridade para o próximo. Levar demais o orgulho, não é assim? Então, família, a Umbanda é uma bússola que nos direciona o caminho, mas o barco somos nós. Impossível falar que o caminho da crença é porque eu sou de tal crença, A, B ou C, que então eu sou um ser humano melhor. Não é assim o processo. Ele é individual, a busca, o comprometimento, não é assim? E a humildade de aceitar que tem defeitos sim, todos temos, que ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas que todos nós somos capazes de ser assistido pela espiritualidade e conseguir auxiliar o próximo. Nós temos essa capacidade, só que a gente tem que pensar que eu quero ser útil para Deus, e para mim ser mais útil a Deus, eu tenho que mudar a minha energia, eu tenho que afinar a minha vibração, eu tenho que vigiar os meus pensamentos, eu tenho que vigiar as minhas ações, as minhas palavras, porque tudo é energia e energias afins se atraem e ponto. Eu posso ter conhecimento milenar, eu posso ter 45, 90 anos de Umbanda, posso ser pai de santo, vidente, o que for, não importa o que você é e nem o caminho que você está. As leis universais são iguais para todos nós. E eu estando participando da Umbanda enquanto membro, sendo assistido pela espiritualidade e tendo muita aula, auxílio, direcionamento, não faz de mim um ser diferente que a espiritualidade, que os espíritos trevosos não vão mais se aproximar de mim, que minha vibração não vai mais cair, que eu não vou mais errar, que eu não vou mais cometer equívocos, que isso não existe. Isso não existe. Não existe isso. Não é eu que estou sendo servido pela espiritualidade de luz a ponto de viver a minha vida, barrar as minhas ações negativas a fim de que eu atraia só coisas boas para a minha vida. É só um direcionamento, ele dá uma receita, mas tomar esse medicamento é uma parte individual e intransferível. Quem decide somos nós. Cada um de nós tem esse poder, essa capacidade de escolha e de ação, que aí cada um de nós que tem que calcular realmente o que está querendo para a sua própria vida. E ser responsável, ser coerente e aceitar de que tudo que está acontecendo na sua vida, o mérito é todo seu, de bom ou de ruim. Esvaziar aquele altar de culpados que muitos carregam
é complicadíssimo para muita gente. De entender que ou essa prova foi necessária para o seu amadurecimento, ou então foi por inconsequência de uma ação sua que você a produziu. A gente tem que ter muita humildade e estar preparado para mudar a nossa opinião a respeito de nós mesmos. Não é? A gente quer se santificar elegendo culpados, inimigos, demônios, até mesmo Deus injusto, as pessoas colocam. E aí a gente aprende com a Umbanda, que é essa bússola maravilhosa, que não é bem assim as coisas. Que nós não somos esse anjo de luz que caiu por engano na Terra e que então por isso é tão atacado e sofre tanto. Não é bem assim. Nós somos instrumentos. E se a gente estiver no caminho de melhoramento moral, buscando ser alguém melhor, calculando as nossas ações, ativando a nossa fé positiva, sendo grato, humilde, perdoando, amando o nosso próximo, nós vamos ser assistidos sempre pela espiritualidade de luz. Se a gente estiver numa busca de que eu nasci assim, me aceita, que dói menos, ou vai brigar com Deus, porque eu sou assim mesmo, não tem jeito, família. Nós somos uma antena que não para de vibrar 24 horas por dia. Então, não é porque eu sou um médium que posso ser usado como instrumento pela espiritualidade dentro do terreiro, que fora do terreiro vai ter um cercado me protegendo e de que ninguém vai ter acesso a mim. Isso não existe. É de acordo com a nossa busca. E aí são pensamentos, e aí são palavras, e aí são ações que calculam a nossa vibração, e é fácil da gente identificar isso através do processo de reforma íntima, que é todos os dias se analisar e ver as suas ações e ver se realmente eu fiz o melhor que eu pude, ver se ninguém tem o que se queixar das minhas ações, de minhas palavras, e calcular o que mais está com facilidade permanecendo mais tempo nos meus pensamentos. E mudar esta vibração é uma escolha individual, particular e intransferível. Não é por aonde eu estou, não é com quem eu estou, é quem eu quero ser. É o que eu quero fazer. Como é dito há muito tempo dentro do terreiro, José no inferno. Não é assim? José no inferno. A gente que escolhe ser melhor e indiferente de quem esteja à nossa volta. A paz ela é individual e ela vem de dentro para fora. Então, alcançar a perfeição nós não vamos alcançar, mas sim o que é esperado pela espiritualidade, a fim de que a gente se melhore, é estar no caminho de ser alguém melhor, de ser o homem de bem e não o viver bem, né? Que eu já expliquei aqui. Então, ele vem colocar aqui no homem de bem as características, algumas características do homem que procura o seu melhoramento moral, de alguém que busca o seu melhoramento moral. E é um receituário maravilhoso que faço questão de que cada um de vocês leiam. É interessante, é muito importante esse conhecimento, a fim de que a gente compreenda que não é impossível, ninguém vai virar um anjo de luz do dia para a noite, amanhã eu já não estou mais com pensamento negativo, já deixei de ser truculento, já deixei de ser nervoso. Não, mas a gente se colocar neste caminho e se reconhecendo falho, humilde, pedirmos auxílio à espiritualidade toda vez que a gente se encontrar no momento de ira, de raiva e de perda de controle, ao invés de esbravejar e meter os pés, né, e acabar com tudo. Não é assim? Maravilhoso, faço questão de que todos vocês leiam. E aqui vem falar sobre os bons espíritas, a gente pode falar o bom umbandista. O bom umbandista não é aquele que tem mais tempo de casa, é aquele que é caridoso. E para ser caridoso, tem que estar no processo de melhoramento moral, tem que estar no processo de reforma íntima. Então, aquele que se reconhece falho, sim, que reconhece que tem muita coisa a ser melhorada, mas que ainda assim reconhece que tem capacidade para auxiliar o seu próximo e se compromete à busca de elucidar as suas questões, de aumentar o seu intelecto, de aumentar o campo de visão,
né? Porque toda vez que a gente aprende algo novo, a gente aumenta a nossa perspectiva, né? A visão que a gente tem das coisas e do mundo. Então, se a gente buscar isso, vigiando e orando, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, melhorando as nossas palavras, as nossas ações, sendo grato, humilde, amando o nosso próximo, perdoando, eliminando este altar de uma vez por todas dos culpados, né, dos inimigos, enfim, nós conseguimos ser mais acessível à espiritualidade de luz e fica mais fácil sermos auxiliados quando a gente se encontrar numa situação difícil. Então, o Sede Perfeito é um receituário, né, que hoje a gente compreende, tentar seguir, se colocar nesse caminho de tentar seguir o que Cristo nos ensinou na prática e não na teoria. Não adianta de nada a gente encher a nossa mente de conhecimentos do plano astral, espiritual e sobre as coisas terrenas, dogmas religiosos. Isso não vai fazer da gente alguém melhor. O que vai fazer da gente alguém melhor é a gente se identificar como imperfeito, ser humilde para reconhecer isso e ter a responsabilidade, se colocar de pé no lugar do escolhido e fazer bom uso das virtudes, que é a capacidade que nós temos para auxiliar o nosso próximo. Pensar no benefício, em estar bem primeiro, porque sem isso a gente não consegue nunca, estando bem, edificando a paz dentro, se colocar no caminho para auxiliar o próximo com o que tem para hoje, né? Do nosso melhor hoje. Então é isso, família. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.